Vamos dar início, então, apresentando o tema, o Estado do Espírito Santo nas atividades offshore, convidando ao palco o consultor da Findes em assuntos de infraestrutura, petróleo, gás e energia, Luiz Cláudio Montenegro, por favor. A gerente-geral da Unidade de Negócios de Exploração e Produção da Petrobras no Espírito Santo, Eduarda Lacerda. O gerente de Relações Governamentais da Shell Brasil Petróleo, Thomas Lucena. E o gerente de Contratos e Compras da Equinor, Rafael Tristão. Nas abordagens, então, os assuntos serão direcionados para as seguintes temáticas: Espírito Santo, case em exploração em águas profundas, desmobilização de plataformas e geração de oportunidades, o que se esperar dos novos investimentos, o Espírito Santo e a qualificação de mão de obra para o setor e royalties como aliados no desenvolvimento regional. Eu vou deixar um debate bem aberto aqui. A ideia é que a gente converse um pouco sobre a situação da exploração offshore, né? Nós, no Fórum de Petróleo e Gás, a gente definiu alguns temas que são importantíssimos e, assim, com oportunidade para o desenvolvimento do Estado. Assim. E a questão do offshore, ela tem uma questão estrutural, assim, é a atividade que tem um potencial enorme e que carrega outras oportunidades em si nessa construção. Então, assim, eu acho que o objetivo aqui, eu queria ouvir um pouco de cada um dos nossos convidados aqui, um pouco, sobre como é que a gente enxerga as perspectivas da exploração offshore e as oportunidades que que o Espírito Santo pode ficar atento em relação a essa exploração, né? A gente teve recentemente a informação do anuário de petróleo e gás produzido pela Federação das Indústrias, e a gente viu ali uma queda da produção offshore, que é uma queda meio que natural pelo amadurecimento dos campos, mas a gente teve uma notícia importante de que essa exploração tem um potencial de crescimento que deve se realizar aí nos próximos anos. Então, acho que seria importante ouvir um pouco de vocês, e aí eu queria passar a palavra a cada um para ouvir um pouco sobre as oportunidades e como é que o Espírito Santo deve observar essas oportunidades que estão acontecendo na exploração de petróleo offshore. Obrigado. Por favor. Tem alguma ordem aí? Não, mulheres. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, a gente precisa comentar um pouquinho do histórico, né? Assim, acho que a gente começou aqui na exploração em águas profundas no Espírito Santo, no final de 99, 2000, né? O que hoje é o campo de Jubarte, lá no litoral sul do Espírito Santo. É um campo que produz hoje cerca de 140 mil barris de óleo por dia. Isso é óleo para caramba, né? A gente está com 3 plataformas nesse campo atualmente produzindo. Uma começou o descomissionamento, então, acho que o próximo item até a gente vai falar um pouquinho sobre descomissionamento, né? Oportunidade nesse sentido. E tem uma nova plataforma para chegar, conforme a gente já anunciou no nosso plano estratégico 22-26. Então, tem uma nova plataforma para chegar no final de 2024, né, que é o FPSO Maria Quitéria, do projeto de revitalização lá do Integrado Parque das Baleias, onde a gente tem também projetos ali de novos poços, remanejamento de poços entre plataformas. Então, assim, realmente a gente tem muitas oportunidades aqui, olhando o Espírito Santo como um todo. A unidade de negócio do Espírito Santo, ela não gerencia somente o campo que está no litoral do Espírito Santo. A gente também gerencia campos que estão no litoral norte do Rio de Janeiro. Os campos de Albacora Leste, Roncador, em parceria com a Equinor. Então, a gente realmente tem muita oportunidade que está sendo gerenciada por aqui, pela unidade de negócio do Espírito Santo. Então, assim, a gente enxerga como as atividades de exploração, não posso falar muito do futuro, né? A gente está nesse período realmente de silêncio, mas a gente tem previsões de poços também a serem perfurados aqui nesse litoral bem produtivo, né? Digamos assim, do Espírito Santo. Obrigado. A gente pode... Thomas, por favor. Boa tarde a todos. Thomas Lucena, sou gerente de relações com o governo da Shell Brasil. Eu trouxe uma apresentação, Montenegro, e eu achei que
cada um ia ter uma fala assim contínua. Não, mas, por favor, fique à vontade. Acho que se preferir que a gente fique aqui para assistir, eu acho que a gente pode... Enquanto eles estão botando aí, acho bom, queria agradecer o convite. Em nome se posicionar aqui para assistir a sua apresentação. Da Cris Samorini, presidente da Findes, e do Montenegro. Thomas, acho que esse microfone está melhor. Alô, alô? Bom, essa apresentação que eu trouxe para falar um pouco das operações, deixa eu passar para cá para o lado, em geral, da Shell e com foco aí mais específico no Espírito Santo. Acho que pode passar para o próximo slide. O outro ainda, esse aqui eu não vou importunar vocês com isso, mas a empresa que existe desde 1907, está há 115 anos no mercado, uma das maiores empresas integradas de energia. Eu falo integradas porque ela já deixou de ser uma empresa de petróleo já há bastante tempo. Hoje em dia, no nosso portfólio global, a gente produz mais gás do que petróleo, e é uma das empresas que está, no portfólio global, investindo muito na aceleração de transição energética. Algumas palavras já foram faladas sobre isso aqui na abertura pelo próprio IBP. Temos metas bem objetivas e específicas e desafiadoras de descarbonização do nosso portfólio. Temos investido muito em novas energias e o Brasil não podia ficar de fora disso. Pode passar, por favor. No Brasil, a gente opera de forma contínua desde 1913, há 109 anos. Começamos com distribuição de derivados de petróleo em lombo de burro, em carroça. Em 1957, fomos a primeira empresa a colocar um posto de combustível em Brasília, que seria, então, a capital da República. Investimos muito em cultura, esporte, empreendedorismo, e fomos a primeira empresa a efetivamente operar um campo de petróleo depois da abertura do mercado para empresas internacionais em 1997, com o campo de Bijupirai-Salema em 2003. Em 2011, a gente firmou aí nossa posição do downstream com uma parceria com a Raízen, uma joint venture com a Cosan, focada em distribuição de combustíveis e derivados, e é a empresa que opera a nossa marca nos postos de combustível. São mais de 7.000 postos no Brasil e na Argentina, focados aí em distribuição e biocombustíveis. Em 2016, a gente deu outro grande passo, que foi a aquisição da Shell em nível global da empresa BG, que nos colocou numa posição diferenciada aqui no Brasil. Hoje em dia, a gente é a segunda maior produtora de petróleo, com uma média aí de 400 mil barris por dia. Que representou em 2021 cerca de 12% da produção nacional. E em 2017, é o último marco aqui que eu queria trazer nesse slide, a gente criou uma empresa chamada Shell Energy Brasil, que vai consolidar os nossos ativos em energias renováveis e com capacidade, inclusive, para geração eólica e solar. Eu vou falar mais um pouco sobre isso nos próximos slides. Pode passar. Falando da nossa operação offshore aqui no Espírito Santo, que é o principal tema, a gente produz desde 2009 no projeto BC10, que é o denominado Parque das Conchas. A gente opera 4 campos, Argonauta, Ostra, Nautilus e Abalone. Tem uma produção histórica aí desde 2009, média de 42 mil barris por dia, e isso contribui bastante para o desenvolvimento econômico aqui do Estado, tanto na geração de emprego, renda, mas também a arrecadação de impostos, participações governamentais e para os municípios confrontantes também. Pode passar, por favor. Também aqui no Espírito Santo a gente tem a operação Navol, operação logística, que consiste em porto, terminal offshore e áreas de equipamento e trânsito de carga. Essa operação envolve aí mais ou menos 50 pessoas de operação direta e mais 70 prestadores de serviços auxiliares. Pode passar, por favor. E, enfim, falando um pouco sobre transição energética, como eu mencionei, desde 2017, a gente tem a Shell Energy Brasil, que tem o objetivo de ser uma das maiores comercializadoras de energia elétrica nos próximos anos aqui do país. Tem um portfólio de desenvolvimento de cerca de 4,5 gigawatts de capacidade, e a gente espera que até 2025 a gente tenha já a primeira usina solar de geração centralizada ativa operando aqui no Brasil.
Mas como tema offshore, falando um pouco de offshore também, a gente tem 6 projetos de eólicas offshore cadastrados junto ao IBAMA, são fichas de cadastro antecipado, um pré-licenciamento ambiental, em 6 locações distintas, uma delas aqui nas águas capixabas, aqui no Espírito Santo. Então, são projetos em estudo para a eólica offshore também. E a Shell Energy Brasil hoje possui 500 clientes ativos e opera em mais de 1.000 contratos de comercialização de energia elétrica. Pode passar. A gente acredita que a nossa atividade econômica não só permite, mas também nos obriga a dar um retorno para a sociedade. Eu trouxe alguns exemplos de ações que a gente tem aqui no estado do Espírito Santo. O primeiro deles, o Programa Shell de Educação Científica, o PSEC, que trabalha com professores e estudantes da rede pública em projetos inovadores aí no nexo entre energia, alimento e água. Eles propõem problemas e buscam soluções usando uma metodologia global da Shell chamada N-Explorers, e são premiados aí os melhores trabalhos, as melhores ideias e as maiores inovações. Temos também o QIPEA, que é um programa de fomento e fortalecimento da cultura quilombola, que são cadastradas aí através da Fundação Palmares, atua em 8 municípios entre Rio de Janeiro e Espírito Santo e atende aí beneficiando mais de 3.000 famílias apoiadas. O Iniciativa Jovem é um programa que existe desde os anos 2000 aqui no Brasil, está presente também em outros 17 países com o LiveWire. Iniciativa Jovem é a versão do Brasil, que existe no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. É basicamente um programa de empreendedorismo global que apoia jovens residentes do Rio de Janeiro e do Espírito Santo a desenvolver seus negócios. E também temos uma atuação muito forte com a comunidade de pescadores dos municípios da nossa área de influência, tanto como parte do processo de licenciamento ambiental, mas também iniciativas voluntárias, como, por exemplo, o Mar Atento, que visa capacitar pescadores e embarcações de pesca em atividades de resposta à emergência quando for solicitado, quando for necessário. Esperamos que nunca. Pode passar? Falar um pouco das práticas institucionais. Desculpa. Falando primeiro sobre P&D, a gente tem um investimento aí vindo das nossas obrigações de pesquisa e desenvolvimento e inovação da ANP. São investidos mais ou menos uma monta aí de 60 milhões de dólares por ano. E desde o ano passado a gente assumiu um compromisso de dedicar pelo menos 30% dessa obrigação para a pesquisa e desenvolvimento relacionado à transição energética e descarbonização. Pode passar? Aqui no Espírito Santo, a gente trabalhou junto com a Findislab no programa de empreendedorismo industrial em 2019. Escolhemos uma startup capixaba chamada Dersales, que desenvolveu um sistema de pulseiras inteligentes que fazem monitoramento remoto de sinais vitais. Isso foi um projeto que foi implementado nas nossas atividades industriais e, desde esse ano, também na nossa atividade offshore aqui do Espírito Santo, com uma tecnologia chamada Gêmeos Digitais, que basicamente monitora a atividade dos nossos colaboradores em tempo real e monitora os sinais vitais, a segurança e a produtividade dessa mão de obra. Pode passar, por favor. Sobre práticas institucionais, toda essa nossa operação que eu mencionei, ela é regida por estritos padrões de ética e conformidade, baseado principalmente em 3 valores, que é integridade, honestidade e respeito às pessoas. Essas regras são descritas no nosso código de conduta, são utilizadas por todos os nossos colaboradores e quem escolher não segui-las, escolhe não trabalhar para a gente. Pode passar. A Shell também possui 4 redes formadas por grupos de afinidades, a True Colors, a Enable, Gender Balance e a B-Power, que promovem diversidade e promover direitos humanos e ampliar o nosso pilar de respeito a pessoas. Essas redes existem, sobretudo, para influenciar positivamente o ambiente empresarial e a sociedade como um todo. Tem como objetivo garantir igualdade de oportunidades,
junto a todos e abordar de forma franca e direta questões como acessibilidade, desenvolvimento profissional, proporcionar palestras, eventos e programas de mentoria, por exemplo. Pode passar. Esse é meu último slide. Eu queria encerrar justamente com a questão de segurança operacional. É uma jornada que a gente vem percorrendo já para atingir nossa meta de incidentes, que é 0. Temos um compromisso incessante aí de buscar nenhum incidente a pessoas, ao meio ambiente, aos nossos vizinhos e à sociedade como um todo, e promover também as melhores práticas da indústria na gestão de segurança. Seguimos firme nessa rodada e promovendo a cultura de segurança em todos os nossos funcionários e os nossos contratados. Agora, só para fechar, eu queria já fazer um teaser e um convite. Próximo slide. Aqui no Espírito Santo, a gente vai ter a 4ª edição do Festival Movimento Cidade, apelidado de Festival MC, nos dias 19, 20 e 21 de agosto, no Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, no centro de Vitória. Então, a programação está bem legal, reúne aí cinema, música, performance, oficinas e rodas de bate-papo. Inicia 1h da tarde, vai até 2h da manhã, um evento totalmente gratuito. Eu queria convidar a todos a entrar no site e dar uma olhada na programação. E, enfim, não deixarem de participar quem tiver a oportunidade. E é isso. Aí que nós, um pouco sobre expectativas e oportunidades, Rafael. Bom, ficou complicado agora falar depois do Tomás. Mas vou tentar aqui fazer um pouco da minha parte. Boa tarde a todos, primeiramente. Agradeço aí a Afins pelo convite. A Equinor é uma empresa que está no Brasil, vai fazer praticamente 21 anos, um pouquinho mais de 21 anos. No Brasil, nós já investimos mais de 11 bilhões de dólares e estamos progredindo para o nosso plano de investir mais 15 bilhões até o final de 2030. E temos projetos, um portfólio de projetos diverso, bastante ativo operado, em diferentes fases de desenvolvimento, né? E a gente procura trabalhar com o mercado de fornecedor de forma muito ampla, em diversos estados, e com o mercado capixaba não é diferente. Nós tivemos a retomada da produção no nosso ativo operado, Campo de Peregrino, recentemente, uma notícia positiva para o mercado. Nesse ativo, onde trabalhamos desde 2011, a gente usa ativamente os fornecedores aqui do estado, que tem bastante interface conosco. Os fornecedores aqui têm benefício fiscal importante, tem uma proximidade boa com a nossa base operacional no Sul. Então, isso torna esse mercado competitivo com relação às demandas operacionais. E nos últimos 5 anos para cá, a gente duplicou a quantidade de fornecedores capixabas que a gente faz negócio e quintuplicamos os investimentos nesses fornecedores em termos de bens e serviços. Então, a gente está expondo, tem até que ter cuidado em não falar muito isso, porque a Karine está aqui e vai gerar um pouco de ciúme lá com o pessoal do Rio. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento positivo de atividade e acho que o mais importante é a gente ter fornecedores capazes que entregam com qualidade produtos e serviços. Bom, então, em desenvolvimento, nós temos o projeto de Bacalhau, que é um campo interessante. O FPSO está sendo construído pela Modec. Vai ser um navio de 220 mil barris de capacidade, um navio relevante em termos de tamanho. E aí, né, dizendo em termos de construção da parte submarina, nós estamos trabalhando com a CIA. A OneSubsea tem uma planta aqui em Ubu, em Aracruz, que está sendo construída toda a parte de tubulares, estrutura metálica. Nós estamos preparando para começar a campanha de perfuração desse projeto. Contratamos a sonda da Seadrill. Essa sonda está passando por um processo de upgrade aqui no estaleiro da Jurong, inclusive. E logo, a informação que eu tenho é que mais de 250 trabalhadores estão envolvidos nesse projeto, no estaleiro. Então, um trabalho importante que está sendo feito.
Logo, logo, essa sonda já vai para o campo para a gente começar a perfurar lá. Além disso, nós temos um projeto chamado BMC-33, que é o Pão de Açúcar, projeto basicamente de gás condensado, progredindo bem também para uma decisão de investimento mais para o final do ano, início do ano que vem. Nós assinamos uma carta de intenção com a Tecnip-FMC para construir e fazer a engenharia de desenho da parte submarina. A Tecnip-FMC, todos sabem, também tem uma planta importante de revestimento tubular aqui no Espírito Santo. Deve levar aí bastante parte do investimento que a gente vai fazer, um contrato de mais de $1 bilhão. Então, podemos ver aí uma importante contribuição do mercado fornecedor capixaba nos projetos aí que nós precisamos desse mercado competitivo, sustentável e ativo para que a gente possa levar à frente os projetos que a gente tem no nosso plano de desenvolvimento. Não, perfeito. Assim, primeiro, deixa eu só explicar a todos aqui. Assim, a ideia desse bate-papo a Shell fez aqui uma apresentação, mas a ideia era realmente que a gente pudesse debater algumas questões importantes. E eu vou fazer aqui algumas colocações que eu acho que podem ser comentadas por vocês. Nós estamos com um tempo curto, mas eu acho que dá tempo de cada um fazer alguns comentários sobre alguns temas que nós falamos aqui. E aí eu queria primeiro falar um pouco sobre oportunidades em questões de descomissionamento, que é um dos temas que nós temos que falar. Mas eu queria abordar temas que vocês comentaram. Assim, há oportunidades, a gente enxerga que poderia ter oportunidades no desenvolvimento de fornecedores. Inclusive, nós propusemos, na última reunião do Fórum de Petróleo e Gás e Energia, que nós fizéssemos um programa do mesmo modelo que o setor metal-mecânico, o setor de engenharia civil faz com a indústria, pela indústria de base, com as grandes indústrias aqui no Espírito Santo. E está aqui, o resultado está aqui nessa feira, né, o potencial de desenvolvimento de fornecimento para esse setor e assim, o que a gente pode avançar no setor de petróleo. Então, a gente entende que há uma oportunidade de melhor qualificação de fornecedor, de criar programas de qualificação de fornecedores, porque a gente pela ideia de que o fornecimento pela competitividade, pela competência, pela qualidade, e a gente queria entender um pouco mais a visão de vocês, assim, por onde nós deveríamos caminhar, ou assim, que modelo deveria ser esse, para que a gente pudesse ter isso que a Equinor está trazendo para nós, que é um modelo de desenvolvimento cada vez maior de fornecedores no Estado. Uma outra questão que eu acho que é importantíssima é a questão de inovação, né? Nós falamos aqui também, nós temos um ambiente de inovação construído e a Federação faz parte de uma parceria grande com o Governo do Estado, com o SEBRAE, existe um ecossistema de inovação muito interessante e que a gente poderia explorar cada vez mais, né? E aí foi falada pela Shell já algum projeto de desenvolvimento. A gente também tem aí uma proposta de desenvolver isso melhor, foi até sugerido pela Eduardo numa das nossas reuniões, que a gente desenvolvesse cada vez mais matches de inovação e desafios e oportunidades. Eu queria ouvir vocês um pouco mais sobre que caminhos a gente deveria trilhar, por onde a gente deveria, para que isso fosse cada vez mais oportunizado aqui. Outra coisa que a gente falou aqui sobre geração de emprego, né? Nós acabamos de ouvir um número que é impactante, do volume de investimento, de mais de 100 bilhões de investimentos até 2025, com criação de mais nós falamos de 500 mil empregos, assim, é um volume significativo e que também a gente tem condição de, por intermédio do fórum, gerar essas oportunidades de fornecimento e qualificação de mão de obra e tudo. E eu queria falar sobre um assunto que foi colocado pela Shell, mas que eu já tive uma experiência muito interessante com a Petrobras, que é a questão da responsabilidade social. Como é que a gente poderia também desenvolver questões de qualificação de mão de obra, que a gente pudesse fazer por aqui, formação de mão de obra técnica, por onde a gente poderia caminhar nessas oportunidades, e também na questão de responsabilidade social, como é que a gente poderia... existe um conselho dentro da federação, que é um conselho de responsabilidade social, e que busca projetos para desenvolver junto à comunidade no Estado, e que possa trazer aí oportunidades para as comunidades e de integração disso, principalmente na questão de educação, de cultura e outros. E um último aspecto, assim, o quinto aspecto, para ouvir vocês um pouco do comentário, é sobre a logística, aí muito ligado a essa oportunidade de
de descomissionamento, o Espírito Santo vem se preparando para ter uma logística, principalmente na questão de portos, com grandes investimentos. Nós tivemos aí o evento da privatização da Codesa, com os portos de Vitória e Barra do Riacho, que tem uma oportunidade grande. Você poderia ter investimentos de vários tipos, ou oportunidades de vários tipos para a utilização desses portos. Tem projeto de portos privados, Porto da Imetame, Porto Central, Petrocity. Assim, nós temos um conjunto importante que pode ajudar a fornecer uma logística. Tem o estaleiro, o Jurong, faz parte do fórum. Como é que a gente poderia também olhar um pouco para isso? Então, eu falei aqui sobre 5 temas, né? Inovação, qualificação, responsabilidade social, logística geração de emprego, qualificação da mão de obra, e que eu queria ouvir um pouco vocês, assim, um pouco sobre que caminhos o Espírito Santo deveria ter para facilitar, para oportunizar cada vez mais ações, né, nesse sentido. Por favor. Ladies first again, né? Eduarda, por favor. Bom, então, não sei se eu vou lembrar dos 5 na hora de comentar, né? Mas vamos lá. Então, primeiro, assim, queria ressaltar o orgulho que a gente tem, né, enquanto Petrobras, de estar presente aqui no Espírito Santo. Foi até bom o Rafael comentar sobre o Jurong. A gente está com a P71 sendo construída lá em Jurong também. É uma plataforma que vai atuar no pré-sal, mas está sendo construída aqui, né, no Espírito Santo. A gente tem também as 2 unidades de tratamento de gás, né, tanto em Linhares quanto em Anchieta, né, o TG Sul e o TG Cacimba, né? Cacimbas. Então, assim, a gente realmente tem mais de 9 mil pessoas, né? Além da parte de exploração e produção, a gente tem muito, como é que eu vou dizer, muita atividade aqui no estado do Espírito Santo. Em termos de contratação, né, a gente contrata 1 bilhão ao ano de empresas capixabas, né? Então, em torno disso, né? 1 bilhão ao ano. Então, isso é muito relevante também aqui para o estado. E aí, comentando um pouco sobre mão de obra, né? A gente tem parceria tanto com a Universidade Federal do Espírito Santo, a gente tem parceria com a FUCAM, Fundação de Apoio Cassiano Moraes, acho que é isso, e com a FEST, né? Que é a Fundação Espírito Santense de Tecnologia. É isso, eu ainda estou aprendendo os nomes, tá, pessoal? Então, assim, a gente, ao mesmo tempo que incentiva a pesquisa e o desenvolvimento, também está sendo desenvolvida a mão de obra qualificada ali dos próprios estudantes e pesquisadores que estão sendo compartilhando ali, né, esses recursos, né, e realmente construindo novas soluções, que é um ganha-ganha para todo mundo, né, ganha-ganha para a sociedade, ganha-ganha para o desenvolvimento tanto da indústria, né, quanto também, obviamente, da sociedade. A gente tem também o programa Jovem Aprendiz, que é um programa realmente lindo. A gente teve, em março, abril, formatura de 50 jovens mecânicos e eletricistas de manutenção industrial. Então, foi realmente uma formatura muito bacana. E tem uma nova turma agora, com mais de 50 jovens, para começar esse ano, tanto na área de auxiliar de logística, quanto assistente também. Então, assim, realmente a gente investe nessa formação. E com relação às empresas, aí eu vou fazer propaganda que vai ter o painel 4 e painel 6 amanhã, em que a gente tem 2 gerentes do nosso centro de pesquisa que estão vindo aqui especialmente para participar desse evento, onde eles vão falar sobre o Conexões para a Inovação, amanhã, 3h30 da tarde, né, Paty? Aqui no painel 4. E no painel 6, que é o do Senai, né, a gente vai ter às 18 horas também a apresentação comentando, dando exatamente essas dicas, tá? Então, vou pedir que vocês voltem amanhã nesses horários, que a gente vai poder conseguir mostrar como é que a Petrobras tem trabalhado dessa forma, né? Os editais, como é que eles funcionam, como é que a gente se inscreve. A gente tem tentado divulgar, a gente até divulga de uma forma meio até informal, a gente passa mensagem no WhatsApp, lembrando, pessoal, tem aí, está aberta a inscrição, incentivando dessa forma também, e, obviamente, nos canais oficiais, né, da nossa empresa na internet. Eu vou convidar também vocês para irem ali, né, no nosso stand. A gente está com o stand tanto do lado de cá com o simulador de ROV. Eu mesma fui lá, já testei, consegui mexer nas válvulas, tá? Então, esse negócio de gerente geral não deu certo. Eu já posso trabalhar de operadora de ROV, porque eu já consegui mexer lá também. E a gente está com 6 protótipos ali, digamos assim, de equipamentos nossos desenvolvidos no SEMPES, que a gente vai precisar exatamente disso, buscar os fornecedores aqui. Então, se tiver algum
fornecedor que entende ali que consegue trabalhar com aqueles robôs, aqueles equipamentos que estão ali em larga escala, a gente trouxe exatamente aqui para ter essa oportunidade de estar mostrando na Mac Show e estar mostrando e estar assim, angariando, né, digamos assim, parceiros para estar desenvolvendo isso também. Tá? Você comentou um pouquinho também mais cedo sobre a descarbonização. A gente vai ter a nossa gerente executiva de clima. Depois de amanhã, aqui, às 18 horas, a Viviana Coelho está vindo aqui para falar exatamente do nosso processo, como que a gente enxerga em 2030. A gente tem conversado bastante com a Equinor nesse sentido também. A gente fez recentemente um workshop no campo de Roncador com esse objetivo comum, porque, na verdade, é um objetivo da sociedade, não é um objetivo só da Petrobras ou só da Equinor. Né? Esse é um caminho que a gente está seguindo, embora a indústria de óleo e gás, com certeza, vai ser muito relevante por muito tempo. Né? Então, amanhã não, quinta-feira, 18 horas, a Viviana vai estar aqui comentando também sobre esse ponto da descarbonização. Bom, acho que era isso. Não sei se eu cobri todos os pontos, porque eu já não anotei todos eles, tá bom? Mas era isso, passar para os meus colegas também poderem comentar. Posso? Alô? Estão ouvindo? Agora foi. Alô? Foi. Agora foi? Bom, vou tentar... Acho que está baixo ou... Aumenta um pouquinho. Tá. Vou tentar cobrir aqui, Monte, também os temas que foram colocados. Eu acho que assim, a questão do... Acho que pode aumentar um pouquinho. Tá melhor. Isso. A questão do descomissionamento, como eu trouxe aí na minha apresentação, a abertura do mercado se deu em 1997. Né? A maioria dos contratos licitados pela ANP nas primeiras rodadas tinha um período de produção aí de 25 anos. Então, estamos nos aproximando aí, se você considerar uma declaração de comercialidade em 2000, temos contratos encerrando aqui em 2005, alguns campos que, mesmo buscando aí redesenvolvimento, tentando melhorar a questão da produtividade dos campos, eventualmente vão entrar em declínio e vão entrar em descomissionamento. Né? Temos um caso desse, Bijupirá-Salema, está chegando ao final da vida. É um campo que fica no estado área de influência do Rio de Janeiro, mas estamos justamente agora montando o projeto de descomissionamento e, com isso, a capacitação, a disponibilidade de fornecedores que possam trabalhar nesse nicho se torna cada vez mais relevante. Vai ser um mercado que, com certeza, vai crescer com investimentos grandes daqui para frente. Eu acho que o que o Estado do Espírito Santo deve se preocupar nesse sentido não só a questão da capacitação desse tipo de mão de obra qualificada, mas também questões relacionadas a meio ambiente, né? Licenciamento ambiental, descarte de produtos que vêm do campo que está sendo descomissionado, qual é a destinação desses equipamentos, de forma que, enfim, seja sustentável e que não traga nenhum tipo de impacto, seja para o meio ambiente, seja para a operação propriamente dita das pessoas. Então, isso eu acho que é o primeiro passo. Sobre pesquisa e desenvolvimento, né, inovação e tecnologia, acho que a gente cobriu aqui um pouco sobre isso também. Existe um foco grande em buscar soluções de descarbonização. Eu acho que as grandes empresas elas vêm com metas que são muito ambiciosas de redução de emissões. A Shell se comprometeu até 2050, a nível global, zerar as emissões líquidas, escopo 1, escopo 2 e escopo 3. Significa que escopo 1 e escopo 2 são as emissões diretas das atividades, que representam 10% a 15% das emissões, e escopo 3, as emissões do consumo dos nossos produtos. Então, são parcerias que a Shell vem trabalhando com os principais clientes, de, primeiro, reduzir o consumo através de iniciativas de eficiência energética. Segundo, tentar descarbonizar os produtos que a Shell comercializa, reduzir a intensidade de carbono. E, se nada disso for possível, fazer a mitigação. Né? Então, desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento para mitigação e questões, por exemplo, relacionadas a ativos ambientais, técnicas de reflorestamento, desmatamento evitado, surge aí como um nicho de pesquisa e desenvolvimento também para trazer essa descarbonização. Sobre qualificação, eu acho que eu vejo algumas iniciativas sobre hubs de tecnologia. Existe uma história de sucesso clara agora em Nova York, existe em Boston também. São áreas incentivadas, né, com incentivos fiscais, seja de impostos estaduais, seja de impostos
municipais focadas em tecnologia e em disciplinas que a gente chama de STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e também na questão de áreas não de graduação, mas áreas técnicas, por exemplo, de programação, né? Então, a criação de hubs que façam o ensino técnico, né, para o pessoal que está ingressando no mercado. Programadores, hoje em dia, é uma mão de obra bem específica e bem restrita, né, muito demandada por todos os setores, né, o nosso inclusive. Então, talvez pensar em criação de hubs de tecnologia, né, incentivados que possam atuar nesse sentido. Eu queria cobrir também a questão de responsabilidade social. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Como eu falei, alguns são parte do nosso processo de licenciamento, então são investimentos que são mandatórios, mas existem muitos que também são ou voluntários ou incentivados também, né? Então, trabalhar em leis de incentivo estaduais, municipais, que possam criar projetos robustos, né? No qual as operadoras ou as grandes empresas aqui do Estado possam selecionar alguns e passar a investir, isso também é algo que eu acho que o Estado poderia contribuir bastante. Eu acho que o último ponto aqui, a questão de logística, a gente falou um pouco de descomissionamento, necessidade de capacidade portuária, enfim, para receber esse mercado que está criando, de novo. Questão de licenciamento ambiental é de suma importância e questão de capacitação técnica, principalmente focada em segurança operacional e segurança do meio ambiente. Eu acho que seria o foco que eu tentaria dar de forma bem resumida. Espero que a Rubens esteja anotando tudo ali. Por favor, Rafael. Bom, excelentes pontos aí dos meus colegas. Eu vou tentar complementar com 2 apenas, tá? Primeiro, eu queria dizer o seguinte. O Espírito Santo, assim como outros estados, ele é um estado que ele precisa continuar a entender quais são os pontos positivos que ele tem para se posicionar cada vez mais para poder se tornar competitivo e poder fornecer serviços, produtos, mão de obra para os projetos que eventualmente e os investimentos que serão alocados aqui. Por que eu digo isso? O Espírito Santo é um estado que escuta muito a iniciativa privada. Isso é importante. É um estado que tem uma infraestrutura portuária desenvolvida, tem uma aptidão para iniciativas, para se posicionar cedo com relação à regulação, que é importante. É um estado, como a gente está falando aqui, qualificação de mão de obra importante também. Então, assim, basicamente, entender aonde estão os pontos de força do Estado. Eu acho que isso é fundamental para que o Estado se posicione cada vez mais como um player relevante no segmento mais amplo de energia. Eu venho falando isso também, precisa se posicionar de forma mais ampla, porque, como você falou, descomissionamento, a parte renovável, tem bastante oportunidade para o Estado. Bom, e aí, meus 2 pontos na parte de competência e mão de obra. Eu acho que a gente está vivendo um momento extremamente relevante na indústria como um todo e que vai ser necessário, como todo mundo sabe, mão de obra qualificada, competente, disponível para atender os projetos. E a gente não vai conseguir fazer isso, na minha opinião, de forma isolada. Precisa ser integrado, precisa trabalhar de forma otimizada em diversos segmentos. Então, o deep water trabalhando com onshore, o onshore trabalhando com descomissionamento. Vai ter que ser um conjunto, um mix de conhecimento para fazer a integração desses projetos e para trabalhar de forma otimizada. Na parte de capacitação, eu acho que a gente precisa fazer um trabalho de atração e retenção de talentos na indústria de óleo e gás. Eu acho que nós estamos precisando resgatar esse orgulho de trabalhar para o óleo e gás, para a energia. Eu acho assim, um exemplo, se um engenheiro de petróleo começa a trabalhar no projeto de bacalhau hoje, com 18 anos, ele pode aposentar. Daqui a 40 anos, ele vai estar trabalhando no bacalhau ainda. Então, por que não? Né? Eu acho que a gente precisa resgatar um pouco desse sentimento na parte de mão de obra. Bom, inovação. Acho que só tem 2 coisas que mantêm a indústria viva.
na minha opinião. Atividade, nível investimento, atividade e a inovação. Então, a gente não pode falar de indústria, desenvolvimento industrial, sem falar de inovação. Então, acho que é o primeiro passo para a gente construir alguma coisa diferente é a inovação. E quando eu falo de inovação para algumas pessoas, externamente, internamente, quando você fala com as startups, tem uma barreira importante. Quando a gente está falando de empresas grandes, como Petrobras, Shell, até a própria Equinor, no sentido de governança, como trabalhar junto. As startups e as empresas que têm o potencial de soluções que a gente precisa, a gente demora 3, 4, 5 meses para começar uma conversa com eles. Daí já acabou, a startup já não quer mais falar, não, isso aí eu não vou nem falar. Então, a gente precisa entender mais como acessar esse mercado de solução inovadora para dentro de casa. Então, acho que é um ponto importante para a gente considerar e trabalhar junto para diminuir essas barreiras e realmente fazer a inovação acontecer dentro das empresas maiores. Muito bem, eu acho que nós estamos... Por favor. Pode aumentar. Não, que quando ele estava falando, né, eu estava vendo ali a Endserve, né? E em 2018, né, Paty, a gente esteve na Mac Show mostrando nossos desafios, né, enquanto empresa de petróleo. E a Endserve desenvolveu ali, né, junto com a gente, a questão da dupla calha. E eu acho que hoje, eles não estão aqui dentro, estão lá fora, depois eu vou lá falar com eles até, mudou o patamar da empresa. Então, esse ponto que o Rafael colocou, né, desse orgulho de trabalhar na indústria de óleo e gás, o quanto faz mudar o patamar das empresas, né? Se a gente pegar... Tem outras empresas também que começaram pequenas e começaram, de repente, a fornecer, a estar atuando com a gente, né, até em setores, vamos dizer assim, terceiros, né? Empresas de alimentação, por exemplo, fornecer alimentação para a Petrobras, que mudaram de patamar, né? Então, acho que esse ponto ele é muito importante, assim, do quanto a indústria de óleo e gás promove o desenvolvimento geral da sociedade, né? Acho que isso é um ponto para a gente resgatar aqui também. Não, muito bem. Eu acho que cobrimos acho que os pontos que estavam planejados. Acho que nós temos assim mais 3 minutinhos. Eu não sei se vocês querem falar alguma palavra final. Eu queria só aproveitar que o momento eu não fiz nenhum agradecimento pessoal, mas eu queria agradecer um grande professor que eu tive, que está ali, eu tenho honra de ter estudado com ele, José Maria Nicolau. É uma das pessoas que eu tenho orgulho de ter aprendido, de ter estudado junto aqui no Estado e que me ensinou muito, ajudou muito na minha carreira. Mas eu queria deixar um minutinho para cada um de vocês, assim, para algum ponto que talvez a gente tenha escapado, que vocês queiram comentar. Então, por favor, fique à vontade, Eduardo, se quiser começar. Eu já estou ficando, né? Não, assim, eu acho que o principal aqui é a gente aproveitar o evento, né? A gente tem hoje, amanhã e depois, tem palestras técnicas muito interessantes, pelo que eu vi da programação. A gente tem várias oportunidades de estar conversando aqui e promovendo essa inovação, não só de startup, né, Rafael? Mas das empresas que estão aqui, o que pode estar fazendo de forma diferente? O que dos problemas que a gente tem, a gente pode estar olhando soluções aqui que podem estar sendo aplicadas de outra forma, né? Coisas que são, sei lá, pode ter alguma solução aqui que é aplicada na ArcelorMittal e tal, que, quem sabe, não pode estar sendo aplicada na indústria de óleo e gás também. É só ser offshore, né? Digamos então, que a gente tem esse olhar, né, ao estar passeando aqui pela feira, aproveitando o evento e realmente desenvolvendo, né, como um todo aí. É isso. Então, desejar um evento ótimo a todos. Muito obrigado. Thomas, por favor. Montenegro, tem um ponto que eu fiquei na dúvida se eu traria para cá ou não. Eu acho que eu posso encerrar com essa fala. Em maio desse ano, a gente firmou uma parceria, um memorando de entendimento com o Porto do Açu, tá? E eu não trouxe justamente por ser no estado do Rio de Janeiro, mas uma planta piloto de hidrogênio verde, né? É um grande laboratório de geração de conhecimento e de desenvolvimento da cadeia de valor do hidrogênio. O hidrogênio, basicamente, para a produção de hidrogênio, você precisa de uma intensidade energética muito grande e, para produzir ele de forma verde, tem que ser energia renovável. E, como eu mencionei, a costa do Espírito Santo tem um potencial de produção de energia eólica offshore e de energia solar em terra também muito grande, né? Tanto que foi eleito um dos 6 hubs que a gente vai estudar daqui para frente. Então, pensar em novas energias, pensar no potencial do Estado para a produção de hidrogênio
e pensar no futuro daqui a 10 e 15 anos da matriz energética do Estado, como é que ela vai se parecer, eu acho que é uma consideração para se pensar também. Excelente. O Espírito Santo tem um desafio maior que a média brasileira, né? Porque tem um desafio sobre a sua matriz ambiental, é melhor do que a do mundo, mas que tem um desafio importante em renovar essa matriz. Eu acho que essas oportunidades estão aí, a gente precisa prestar atenção. Por favor, Rafael. Montenegro, eu queria só agradecer a presença de todos que estão aqui e também dizer que, como capixaba, estou muito orgulhoso de ver o desenvolvimento do Estado, de ver essa feira lotada já aí de início, e confio muito no mercado local aqui e acredito muito no mercado fornecedor capixaba de forma a ser competitivo, como você falou, a indústria, a parte metalmecânica, capacidade instalada que o Estado tem, acho que é muito importante para o desenvolvimento de qualquer empresa que quer estar aqui no Brasil, como um todo, tá bom? Excelente. Muito obrigado a vocês, obrigado a todos. Parabéns pelo painel.